Olá pessoal, eu sou o Luiz Vieira, sou estudante do mestrado aqui pelo programa de pós-graduação em Economia da UF e vou falar um pouco aqui do texto que eu submeti a essa mesa, né, que se chama O Ponto de Partida, a dissolução das formas de produção pré-capitalistas e os pressupostos da acumulação primitiva de capital. O objetivo geral do artigo é realizar alguns apontamentos sobre as transformações das relações sociais durante a dissolução das formas pré-capitalistas e a consolidação do modo de produção capitalista, né? E aí eu faço isso basicamente partindo da obra de Marx, né? Especialmente os Grundrisse, né? Na chamada no capítulo chamado Formas que Precederam a Produção Capitalista, e no Capital, no livro 1, né, especialmente os capítulos 11 a 14, 24 e 25. E aí eu busco destacar três questões principais. A primeira delas são as características dessas formas de sociedade pré-capitalistas, né, sociedades que precederam o modo de produção capitalista, e como que elas se transformam. Aí, no segundo momento, eu vou tentar falar um pouco sobre a relação social capitalista, né, especificamente capitalista, como que ela se dá, né, quais são as suas características. Por último ali, falar um pouco sobre a acumulação primitiva de capital e seus pressupostos, né, como que se dá essa acumulação primitiva de capital, essa transformação, né, que dá início à formação social capitalista. Bom, aqui nesse primeiro ponto, eu queria abordar um pouco da questão da propriedade e do trabalho nas formas pré-capitalistas, né? E aí aqui acho muito válido fazer uma advertência inicial, que é a questão da história em Marx, né? Nesse capítulo, nos Grundrisse, Marx ele não está preocupado em fazer uma análise historiográfica de etapas lineares da história ali, né, de desenvolvimento histórico das sociedades. Ele está muito mais preocupado em traçar algumas características, algumas dinâmicas principais ali dessas sociedades para relacioná-las ao modo de produção capitalista. Né? Então é muito mais um desenvolvimento multilinear ali das características dessas sociedades do que uma análise historiográfica. Né? Bom, feitas essas advertências, é possível perceber que Marx ele ressalta duas características principais dessas formas pré-capitalistas de produção. A primeira, né, que eu coloquei aqui, são sociedades em que as relações sociais elas são constituídas a partir de uma instância superior. Aqui essa instância superior ela pode se expressar através de um rei, um deus, algo que organize a sociedade, a produção da sociedade, onde toda a produção social seja organizada por essa instância, né? E depois, um segundo tipo de sociedade pré-capitalista são sociedades em que a propriedade privada ela é separada da comunidade, né? E essa propriedade privada ela é propriedade de um produtor direto, né? Então, existe um indivíduo que trabalha ali naquela terra usando aqueles instrumentos de trabalho e que é proprietário dessas coisas, né? Dessa terra e desses instrumentos de trabalho. E aí uma coisa interessante que aparece no texto do Marx é que a comunidade ela existe, né? Existe uma coletividade, mas muito mais para legitimar a propriedade privada desses indivíduos, né? E aí uma característica interessante das sociedades que são organizadas por meio dessa instância superior é que a proprietária dos meios de produção e do excedente produzido por essa sociedade é a personificação dessa instância superior, né? Seja ela um rei ou um representante de alguma divindade, né? E aí Marx chega a mencionar que esse tipo de organização existe devido aos trabalhos que precisam desse tipo de organização, né? Como o trabalho coletivo necessário para fazer arquedutos, né? Para fazer grandes monumentos, grandes obras que precisam de um trabalho combinado ali de vários indivíduos da coletividade inteira para poder ser produzido, né?
E aí, sobre a outra forma de comunidade pré-capitalista, uma característica importante é que a propriedade comunitária ela é separada da propriedade privada, né? E então você tem um grupo você tem vários indivíduos que possuem meios de subsistência, meios de produção e produzem diretamente naqueles meios. Por exemplo, camponeses ou núcleos familiares que vão atuar sobre essa terra com as suas ferramentas para fazer a sua produção. Marx chega a exemplificar esse tipo de comunidade com o que ele chama de comunidades germânicas, né, que fazem parte ali do período feudal também. E aí um trecho muito interessante que eu trouxe aqui é o seguinte, né? O proprietário é, ao mesmo tempo, indivíduo livre que se relaciona com seu trabalho como proprietário e membro da comunidade coletiva, que garante e legitima sua condição de propriedade. Então, a comunidade, né, a coletividade, ela não deixa de existir, mas ela atua como um legitimador para a condição da propriedade privada. E aí a autoconservação da comunidade, ela se torna muito importante, justamente por essa função de legitimação da propriedade privada, né? E esse é o objetivo, a autoconservação da comunidade é o objetivo da produção e da reprodução da sociedade. Então, essas sociedades elas não se caracterizam como sociedades cujo objetivo é a produção de riqueza, né? Como, por exemplo, as sociedades romanas, né? Tem um trecho muito importante dos Grundrisse, lá na página 645, que eu trago aqui, que exemplifica muito bem o objetivo não ser a produção de riqueza em si, né? Diz Marx. A riqueza não aparece como finalidade da produção. Embora Catão naturalmente possa examinar qual cultivo do campo é o mais rentável ou até Brutus possa emprestar seu dinheiro aos melhores juros, a investigação é sempre sobre qual modo da propriedade cria os melhores cidadãos, né? Aqui Marx está indicando que nas sociedades romanas o objetivo da comunidade ali, da produção e reprodução da sociedade é criar os melhores cidadãos, né? E aí Marx extrai algumas características principais e gerais dessas sociedades. Eu trago duas aqui que eu acho muito importantes, né? A primeira é a produção como uma extensão da subjetividade, né? O trabalho como uma extensão do indivíduo ali, né? E aí eu ressalto um trecho aqui, né? Nas formas de sociedades apresentadas, as condições de trabalho dos indivíduos assumem a forma de suas próprias condições, que é justamente isso, não existe uma separação entre as condições de trabalho e as condições do indivíduo, né? As condições do indivíduo são as suas condições de trabalho, né? E uma segunda característica que eu acho muito importante também é a não limitação dos indivíduos ao trabalho, né? E aí tem um trecho muito exemplificador disso nos Grundrisse, que é o seguinte, né? Os indivíduos não se relacionam como trabalhadores, mas como proprietários e membros de uma comunidade em que ao mesmo tempo trabalham. Então é isso, né? Os indivíduos eles têm uma existência social para além do trabalho, né? Eles assumem funções sociais que não são apenas da produção material da sociedade. E aí nessa segunda parte eu entro no Capital já para falar das relações capitalistas, né? Do período especificamente capitalista. E tem uma parte ali na página 397 da Boitempo que o Marx fala uma coisa muito interessante, que a cooperação ela é o ponto de partida do modo de produção capitalista, né? E aí eu achei isso muito interessante, né? E me detive mais nessa análise que o Marx fez da cooperação, né? O que é a cooperação? Cooperação é a junção de vários trabalhadores sob o comando de um mesmo capital, num mesmo lugar, né, para produzir de forma conjunta, né? Então, uma produção que antes era feita de maneira doméstica, isolada, cada núcleo familiar fazia uma parte da produção ali ou produzia um único produto. Na cooperação, são reunidos vários trabalhadores e colocados
e colocados sob o comando de um mesmo capital ali para poder produzir. Né? E com isso surge uma produtividade média, né? Então alguns trabalhadores são mais produtivos que outros, né? Alguns têm destrezas diferentes, enfim, cada trabalhador tem um produto heterogêneo, né? E só que o que importa para o capitalista é a média dessas produtividades, né? E com isso, né, Marx menciona que a partir disso surge a Lei Geral da Valorização, né, do trabalho abstrato médio, né? Também surge com a cooperação uma nova força produtiva de massas, né? Que é isso? Que é uma nova força produtiva que não é possível só com a combinação individual de cada trabalhador, né? É uma força que surge do próprio trabalho combinado, né? Dos trabalhadores combinando seu trabalho entre si, surge essa nova força produtiva. E aí um outro ponto interessante é que a relação social no capitalismo ela não se dá primeiramente entre os trabalhadores ali na cooperação, né? A relação social ela acontece primeiro entre trabalhadores e capitalistas, entre o trabalhador e o capital, né, que emprega aquele trabalhador. E aí só num segundo momento, depois dessa relação de assalariamento estabelecida, é que os trabalhadores entram em contato entre si, né, se relacionam entre si, mas não mais como indivíduos, mas como força de trabalho contratada por um capital, né? E aí, por último, as forças produtivas, essas novas forças produtivas que surgem a partir da cooperação entre os trabalhos combinados, elas aparecem como atributo do capital, né, e não dos trabalhos combinados ali em simultâneo. O, o capital, pelo fato de empregar esses trabalhadores e colocar eles em cooperação, né, aparece como sendo originário dessa força produtiva, né, e não da cooperação em si. E aí uma coisa que é importante ressaltar aqui é que a cooperação ela existe mesmo antes do capitalismo, né? A gente pode pensar nas pirâmides do Egito, enfim, qualquer outro grande monumento, qualquer outra grande produção humana que foi feita fora do modo de produção capitalista, né? A gente não pode achar que a cooperação e que essa nova força produtiva dos trabalhos combinados existe somente no capitalismo. E aí, seguindo aqui, Marx vai dizer que a forma clássica da cooperação capitalista, ela acontece na manufatura, né, onde os trabalhadores eles executam trabalho manual com ferramentas manuais ali sem a predominância da maquinaria. E aí vem toda uma análise sobre a divisão do trabalho, né, que enfim, vem desde Smith sobre a divisão do trabalho, e não só a divisão do trabalho dentro da indústria, mas né, a divisão social do trabalho, né? A primeira divisão social que existe é a divisão entre campo e cidade, né, entre centros urbanos e entre centros rurais. E é nesse momento que se generaliza a divisão do trabalho, né, ali no momento do predomínio da manufatura. E aí depois disso, Marx vai fazer uma análise muito rica sobre a especialização e a parcelização do trabalho. É, com a manufatura, se divide o processo de trabalho em etapas cada vez menores, né, e aí cada trabalhador executa uma parte dessas, ou algumas partes, né, se especializa em um movimento, um produto ou em uma ferramenta, né, e aí com isso, o que Marx vai argumentar? Que essa especialização do trabalho é, na verdade, o empobrecimento do gênero humano do trabalhador, né? O indivíduo que se especializa em uma determinada atividade, em um determinado movimento, ele perde as suas qualidades em todos os outros movimentos, em todos os outros processos e etapas produtivas. E aí, com isso, existe uma unilateralização do trabalhador, né? O trabalhador ele é unilateralizado, ele não só se resume à sua função de produção, de trabalho, mas também ele se resume à sua atividade especializada e mínima ali no processo produtivo, né? E aí tem dois trechos no Capital, nesse momento, que Marx ilustra muito bem esse aspecto, né, da especialização.
né? Diz Marx: as potências intelectuais da produção, ampliando sua escala por um lado, desaparecem por muitos outros lados. Na manufatura, o enriquecimento do trabalhador coletivo e, por conseguinte, do capital em sua força produtiva social é condicionado pelo empobrecimento do trabalhador e suas forças produtivas individuais. Que é justamente isso, né? Se por um lado a manufatura e a cooperação enriquece o capital, né? Enriquece o processo produtivo, por outro lado empobrece as habilidades individuais dos trabalhadores. E aí mais para frente ele vai dizer: certo atrofiamento espiritual e corporal é inseparável mesmo da divisão do trabalho em geral na sociedade. Mas como o período manufatureiro leva muito mais longe essa cisão social dos ramos de trabalho e, por outro lado, somente por essa divisão peculiar consegue alcançar o indivíduo em suas raízes vitais, ele é o primeiro a fornecer o material e o impulso para a patologia industrial. Patologia industrial aqui que Marx está se referindo é uma categoria médica da época, né, que surgiu no período da manufatura justamente para descrever o adoecimento físico e mental dos indivíduos que trabalhavam na manufatura, né? Então é muito interessante perceber como que a medicina da época, né, expressa esse adoecimento que a manufatura e a divisão do trabalho trouxe para os trabalhadores. Bom, aí nesse ponto 3 eu tento fazer uma análise da acumulação primitiva de capital, né, que é uma análise concentrada ali entre os capítulos 24 e 25 do livro 1. E aí a grande pergunta que move o Marx nessa parte aqui é o enigma do capital originário. É, é, Ele mesmo diz, né, parece de tal modo que precisa ter havido uma acumulação que precedeu o trabalho e que não brotou dele, né, por parte do capitalista, que o capacita a pôr o trabalhador a trabalhar e mantê-lo eficaz. Então, o capital como processo de autovalorização, né, parece um enigma ali ter um capital originário que deu início a esse processo, né? Bom, Marx ele começa distinguindo dois polos da relação capitalista, né? Os capitalistas e os trabalhadores, né? A relação capitalista ela é feita desses dois polos, né? E aí um trecho que eu destaco aqui. Marx enfatiza que duas classes de indivíduos devem existir de maneira generalizada para que a relação capitalista possa emergir. Esses dois tipos de indivíduos são possuidores de meios de produção por um lado e vendedores de força de trabalho do outro. Então Marx vai começar uma análise da formação da classe trabalhadora, né, de um polo dessa relação. E a formação da classe trabalhadora ela se caracteriza pela expropriação violenta dos produtores diretos, né? Então, os camponeses, os núcleos familiares que tinham a propriedade dos seus meios de produção ali são expropriados, né? Então, para que haja trabalhadores que só possam existir vendendo a sua força de trabalho, eles precisam ser despossuídos das suas formas de produção de subsistência ali, né, de produção direta. Né, e isso aparece como natural no primeiro momento, né? Parece que sempre existiram pessoas que estão nessa condição de só terem a sua força de trabalho para vender. Essa expropriação acontece entre o século XV e XVII, né, com maior intensidade, e se expressa, né, como Marx mostra ali em vários momentos, em leis violentas, né, leis, toda uma expressão jurídica ali, né, por meio do Estado, contra os camponeses, né, seja por leis que previam o confisco de terras, né, a expulsão de terras, até o saqueio de ovelhas, né, e de animais que serviam de sustento para esses produtores diretos. E aí um trecho que eu acho muito importante para essa análise é o seguinte: o processo que cria a relação capitalista não pode ser senão um processo de separação entre o trabalhador e a propriedade das condições de realização do seu trabalho. Processo que, por um lado, transforma em capital os meios sociais de subsistência e de produção, né, que vai ser apropriado pelo capitalista, e por outro,
converte os produtores diretos em trabalhadores assalariados. A assim chamada acumulação primitiva não é, por conseguinte, mais do que o processo histórico de separação entre o produtor e meio de produção. E aí então, com a existência dessa classe de despossuídos, né, que não tem a possibilidade de subsistência ali como produtores diretos, isso não basta para que exista a relação capitalista, né? Além de estarem despossuídos, esses indivíduos eles precisam ser obrigados a trabalhar, né? Não basta haver uma classe de despossuídos, né? Eles precisam entrar na relação de assalariamento. E com isso surgiu a necessidade de ajuste à disciplina do trabalho desses novos indivíduos, né? Que se expressou com várias leis contra a vagabundagem, né? Como Marx afirma, né? Que aconteceram entre os séculos XV e XVI. Essas leis que previam prisões, açoitamentos e até mortes de indivíduos que não trabalhassem, né, que ou mendigassem ou Marx se refere até a algumas formas de prostituição, né, que não fosse assalariada. Esses indivíduos eles eram punidos severamente, violentamente, até mortos. E aí, com o passar do tempo, né, com o passar das gerações de trabalhadores, essa disciplina ela acabou sendo incorporada subjetivamente nos trabalhadores, né? Então, essa disciplina que precisava de várias formas jurídicas, né, vários mecanismos ali para ser introduzido nos trabalhadores, obrigando-os a trabalhar, né, acaba sendo incorporada subjetivamente, né, e aí com isso surge toda uma dinâmica de exército industrial de reserva, onde você tem um grande contingente de indivíduos ali se dispondo ao trabalho, né, ofertando mão de obra, e toda a vantagem econômica que isso traz ao capital, né? Bom, até agora eu falei da formação de um polo da relação capitalista, né, que são os trabalhadores. Mas Marx também analisa o outro polo, que são os capitalistas, né, os detentores de capital, os detentores de meios de produção. É, Marx vai listar várias condições de surgimento desses possuidores de capital. E aí eu trouxe três aqui que eu considero bastante relevantes. Bom, a primeira é a consolidação de um mercado urbano. Precisa haver um local onde as mercadorias possam ser trocadas, né? Onde possa se comprar e vender mercadorias, comprar e vender força de trabalho, e isso acontece nos centros urbanos, né? Os grandes centros urbanos. E aí, uma segunda questão muito importante é a colonização, né? O período colonialista ali foi muito importante para essa acumulação primitiva de capital, para esse capital originário surgir, né? A escravidão ali, o tráfico de pessoas, os saqueios, a exploração de metais preciosos, o saqueio de metais preciosos, eles foram muito importantes para essa acumulação primitiva, né? E aí um terceiro ponto muito importante também é o surgimento de uma dívida pública, né? As grandes navegações ali da colonização, do comércio mundial entre países, eles se deram, né, primeiramente ali com sociedades de capitais ali, capitalistas que juntavam seus capitais e financiavam essas grandes navegações, mas em um determinado momento essas grandes navegações elas foram financiadas com o sistema de dívida pública, né? Então o sistema de dívida pública serviu ali para impulsionar o comércio mundial, as grandes navegações, o colonialismo e consequentemente a acumulação primitiva de capital. E aí o último ponto que eu queria tratar é sobre a importância do comércio mundial e a teoria da colonização nesse momento, né? Esses elementos eles foram muito importantes para a acumulação primitiva, né? E aí tem um trecho lá no Capital que eu acho que expressa muito bem essa importância do comércio mundial, né, para essa acumulação primitiva. Diz Marx: hoje em dia, a supremacia industrial traz consigo a supremacia comercial. No período manufatureiro propriamente dito, ao contrário, é a supremacia comercial que gera o predomínio industrial.
Daí o papel preponderante que o sistema colonial desempenhava nessa época, né, mostrando ali a importância do sistema colonial e do comércio mundial para a acumulação primitiva de capital. Bom, então, como considerações finais, eu queria trazer alguns pontos aqui. Primeiro, as formas pré-capitalistas caracterizavam pela propriedade direta dos produtores. É claro que tem toda a questão da escravidão e do escravismo, mas nesses casos o indivíduo escravizado ele não era proprietário nem da sua força de trabalho, né? A sua própria força de trabalho era propriedade de outra pessoa. É, e essas relações de propriedade direta é a relação que é dissolvida no surgimento da relação capitalista ali, né? Então, o produtor direto, ele é expropriado das suas propriedades, dos seus meios de produção, sendo proprietário agora só da sua força de trabalho, que é vendida no mercado ali, né, para o capitalista. Um terceiro ponto que eu acho muito importante é que essa dissolução ela ocorre de forma violenta, né? Acho que não dá para passar despercebido ali para quem faz uma leitura atenta desses capítulos do Marx, que isso é uma violência mesmo que acontece, uma forma brutal de expropriação dos indivíduos, né? Uma violência que se mantém até hoje, né? Até hoje em dia a gente pode encontrar elementos de expropriação dos indivíduos de seus meios de produção. Bom, por fim, a nova relação capitalista é caracterizada pela alienação do trabalho, né, a especialização, o empobrecimento do trabalhador e a sua relação alienada com seus meios de trabalho, né, a limitação dos indivíduos à função de trabalhador, né, o indivíduo que não tem nenhuma outra mercadoria para vender, como os indivíduos só possuem existência social no mercado, né, esse indivíduo que não tem mais nada para vender, ele precisa vender a sua força social, a sua força de trabalho. E a luta de classes violenta entre capitalistas e trabalhadores, que é, né, uma leitura atenta ali dos capítulos, deixa evidente essa característica, né, que se arrasta até hoje. Bom, era isso que eu queria trazer, né, que eu queria mostrar, e eu queria agradecer, né, a Uniep, a organização da Uniep, e a todo mundo que está assistindo. Muito obrigado.